Professor, antes de começar nossa aula, deixa eu te perguntar algo bem sério. Alguma vez você já se perguntou se escolheu a profissão certa quando percebeu que o ser professor era muito além de estar ali na sala e que talvez você tivesse que abrir mão de muitas coisas para conseguir levar aulas que realmente fariam a diferença na vida dos seus alunos? E olha, se você pensou ou não, a culpa não é sua. Sabemos que ser professor pode ser uma tarefa incrivelmente desafiadora. Faz parte do nosso dia a dia ver vários professores que têm uma rotina muito cansativa. Aulas em várias turmas, trabalhar o dia inteiro, chegar no final do dia e ter uma família e a casa para cuidar. E não para por aí. Temos a responsabilidade de procurar formas de elaborar aulas e atividades criativas para levar algo que tenha um impacto na vida dos nossos alunos. O dia precisaria ter 48 horas para que a gente conseguisse fazer tudo isso. E os desafios não param por aí. Ainda temos escolas sem estruturas, alunos desinteressados, falta de reconhecimento, salários incompatíveis com a quantidade de trabalho. Enfim, ser professor está longe de ser uma profissão tranquila. Mas pensamos o quanto ela é maravilhosa. Conseguimos ter forças para continuar, não é mesmo? E foi por viver e saber que nós passamos por tudo isso que hoje eu e a Polly decidimos fazer esse evento exclusivo para vocês. Hoje você vai aprender como ganhar tempo e levar aulas dinâmicas e criativas com uma grande variedade de recursos, através dessas 3 tendências de ensino que vamos apresentar e que nós separamos para vocês. Isso sem ter que gastar com materiais caros ou horas elaborando atividades e também sem precisar depender de nenhuma estrutura da sua escola. Estamos fazendo isso por quê? Porque queremos que você tenha mais tempo para fazer o que você quiser, seja cuidar mais de você, de quem você gosta, ou até mesmo poder pegar mais turmas para ter um salário melhor. Queremos também pegar na sua mão e te mostrar que a vida de professor pode ser mais tranquila e que todas as dificuldades que passamos no nosso dia a dia têm uma solução. Então, se você realmente quer mudar sua realidade como professor, fica aqui com a gente até o final, porque eu te garanto que você vai aplicar tudo o que vamos mostrar hoje, mas é tudo mesmo. A sua vida será muito diferente. E você pode até não acreditar, mas já existem centenas de professores que aplicam diariamente essas soluções e que passaram a ter uma vida mais tranquila. Olá, eu sou a Mônica, eu sou de Araguari, Minas Gerais. Eu sou assinante do clube já tem 11 meses, agora em maio faz um ano. O clube, para mim, ele chegou no momento que eu estava totalmente em bloqueio criativo. Eu tinha acabado de perder minha mãe e eu já vinha seguindo as meninas, a Polly e a Andrea, no Instagram e sempre com vontade de assinar o clube, mas nunca dava certo. E aí o clube, eu falei, eu preciso assinar. Estava sendo cobrada pela escola para fazer aula diferencial e com esse momento de ter perdido a mãe, não estava conseguindo desenvolver aulas criativas, aulas diferenciadas. Então não estava rendendo nada. E aí veio o clube com os materiais, alternativos, com as práticas, com os bingos, com simuladores, com vários projetos que vem de encontro ao que eu sempre propus para os meus alunos. Então, o clube, para mim, ele veio no momento que foi um divisor, foi um auxílio. E então, veio a calhar com práticas, com matérias que muitas vezes eu não via uma solução. Oi, meu nome é Carla. Eu sou assinante do Clube de Ciências Interativas há mais ou menos um ano e um pouco. Eu sou assinante desde abril de 2022 e foi uma das melhores resoluções que eu tive naquele ano, porque me ajudou e muito a renovar e a inovar na sala de aula. Antes eu dava aula expositiva dialogada com atividades pontuais diferenciadas nas minhas turmas e não surtia tanto engajamento quanto eu gostaria. Depois que eu assinei o clube de assinatura do Ciência Interativa, mudou completamente a forma e as respostas dos meus alunos às minhas aulas. Para você ter uma noção, as meninas têm uma riqueza de material muito grande, é bastante diverso os materiais que elas oferecem, desde biologia, física, química, às vezes tem geologia, você vê um pouco de história, ou seja, é uma mescla de uma interação de diversas disciplinas num único clube, então atende a diversos públicos e
o que eu mais gostei é porque as atividades delas, elas transitam muito bem, tanto do ensino fundamental para o ensino médio, se você fizer pequenas adaptações, como eu faço para os meus alunos, já que o meu público é ensino médio. Eu pego as atividades delas e edito levemente, faço umas pequenas alterações para minha turma, tipo assim, o cabeçalho, ou então o nome da disciplina, o nome do professor, são pequenas coisas. E o que eu mais acho interessante no material das meninas são a disponibilidade das práticas que elas oferecem, que são totalmente acessíveis, porque sempre vai ter a prática que dá para você fazer com o recurso tecnológico que elas fornecem, como também você tem a possibilidade de utilizar essa mesma prática sem o recurso tecnológico, com coisas que a gente tem próximo da gente. E isso é uma mão na roda para quem dá aula em escola pública, como é o meu caso. Olha só, vocês não fazem ideia de quanto eu e a Polly estamos felizes de poder estar aqui ajudando vocês a resolverem seus problemas. Até porque nós duas somos professores e já passamos por muitas situações antes de estar aqui. E como tem muita gente que chegou e ainda não nos conhece, eu vou contar um pouquinho sobre mim primeiro. Meu nome é Andréia, eu sou natural de Uberaba, Minas Gerais. Desde a minha infância, eu convivi com a educação em casa, pois minha mãe, minhas primas e outros familiares eram professores e professoras. Embora hoje eu perceba o quanto é incrível ter uma mãe professora, nem sempre foi assim. Quando criança, isso me fez pensar 2 vezes antes de seguir o caminho da educação. Eu sempre via minha mãe chegando em casa e tendo que elaborar atividades, algo que consumia muito tempo dela. E isso me fazia disputar a atenção dela com as aulas que ela precisava preparar, os diários que ela precisava lançar, preencher, as provas para corrigir e outras tarefas. À medida que eu fui crescendo, essa rotina se tornou mais comum para mim, mas ainda assim, eu não tinha certeza se eu queria seguir o mesmo caminho, mesmo admirando a profissão. Por essa razão, eu decidi seguir outra área que eu amo muito também, que foi a biologia, pensando que existiriam e que existem várias áreas de atuação. Foi então que eu ingressei na licenciatura em Ciências Biológicas. Durante a graduação, eu tive a oportunidade de fazer alguns estágios que me fizeram entender perfeitamente por que a minha mãe era professora. Estar na frente de uma sala de aula cheia de alunos foi uma sensação maravilhosa, além de desafiadora. E tudo passou a fazer muito sentido, pois também me apaixonei pela educação. Assim que eu me formei, eu recebi um convite muito interessante, muito legal, que me proporcionou lecionar em uma universidade particular da minha cidade. Apesar de ainda ser jovem e ter receio de não ser levada a sério, eu decidi aceitar o desafio e permaneci por lá por 12 anos. Mas eu sentia que eu precisava procurar formas de fazer parte da educação. Foi então que eu consegui algumas turmas numa escola municipal de periferia. E lá eu enfrentei muitos desafios, incluindo até mesmo ameaças de morte. Sem contar a falta de interesse dos alunos e de tempo, pois eu ainda dava aulas na faculdade e naquele momento eu cursava engenharia ambiental. Infelizmente, essa pressão foi demais para mim. E eu decidi continuar apenas com os cursos na faculdade. Foi nesse momento que eu vi que eu precisava encontrar uma maneira de superar esses problemas de falta de atenção dos alunos e de falta de tempo dos professores. Então eu comecei a estudar muito sobre isso, a elaborar atividades criativas que fossem mais do que simplesmente ensinar a matéria, mas também ter momentos de interação com os meus alunos. Eu comecei a aplicar essas atividades com as turmas da faculdade e foi um grande sucesso desde o começo. É lógico que teve os desafios. Isso me incentivou a continuar criando essas atividades mais lúdicas e envolventes para os alunos. E é isso que prova que não importa onde e para quem, a educação ela pode ser interessante, independente do nível de ensino. E isso vai te ajudar a solucionar alguns problemas. Só que eu já sabia que não era só eu que passava por essas situações e que tinha esses problemas. Então eu via a necessidade de ajudar outros professores. E é aí que a Polly entra. Olá, eu sou a Polly, também sou de Uberaba, mas a minha história é um pouco diferente da história da Deia. Quando eu era pequena, eu não tinha o sonho de ser professora especificamente, mas eu queria uma profissão de reconhecimento, alguma profissão que ajudasse a transformar o mundo, ajudasse a transformar as vidas. Então eu não sabia se eu queria ser médica, se eu queria ser advogada, mas eu queria mudar, eu queria poder provocar essa transformação. No ensino médio, eu recebi a visita do pessoal da Universidade Federal, que a gente cursou aqui, Ciências Biológicas, e caiu como uma luva. Quando eles falaram do curso, eu falei, é um curso legal, que é uma disciplina que eu gosto de biologia, então eu creio que vai ser um desafio para mim, mas eu vou aceitar, Então eu vou encarar esse desafio. Então eu faço o que tem que ser feito, eu faço. Durante a faculdade eu fiz alguns estágios, muitos deles foram voltados para a área de licenciatura, para a sala de aula. Um deles foi um estágio de iniciação à docência, onde a gente ministrava aulas supervisionadas
aulas que tivessem um viés de criatividade, aulas que fossem diferentes, aulas lúdicas. Então a nossa intenção era levar, né, era junto com os professores, planejar aulas mais criativas, mais lúdicas. E foi aí que eu percebi, né, a importância de levar essas atividades diferenciadas para os alunos. E a cada atividade que eu levava, que eu elaborava, eu percebia como os alunos ficavam felizes, engajados e motivados a continuar ali estudando e aprendendo. A maioria dessas escolas que eu trabalhava não tinha estrutura nenhuma, muitas vezes eram escolas de periferia, então não tinha materiais, não tinha laboratórios, a gente tinha que improvisar, fazer histórias em quadrinho, utilizar fantoches. Tudo estava indo muito bem, né, nesses estágios, até eu me formar. Assim que eu me formei, mesmo tendo o resultado, vendo que os alunos gostavam das atividades que eu propunha, eu me senti insegura, incapaz de tomar conta da sala de aula. Então foi um momento de muita insegurança, de muita dúvida. Foi onde eu desviei um pouco da área e fui trabalhar com maquiagem, que era uma outra coisa que eu gostava muito e me trazia conforto financeiro. Mas, por outro lado, era um grande desconforto porque eu estava fora daquela área da educação que eu me propunha a ficar, a permanecer e transformar vidas, né? Então, foi aí que eu fiquei desconfortável, fui fazendo processos seletivos, tentando fazer especialização, propor outras coisas, algo que me fizesse sentir ainda pertencente àquele mundo da educação. Foi então que eu fiz o processo seletivo da prefeitura, onde eu permaneci por 4 anos, e nesses processos seletivos eu também fui fazendo especializações e depois eu tentei o concurso do estado, que é onde eu estou até hoje dando aulas. Mas vocês devem estar se perguntando onde que eu e a Deia, né, onde a gente se conheceu. E a gente se conheceu no mestrado, porque nós somos muito inquietas, a gente sempre gostou muito de inovar, a gente nunca parou de estudar. Então nos encontramos no mestrado, onde a Deia teve essa ideia de criar algo que pudesse levar tudo o que sabíamos para outros professores. A gente já tinha visto que era um problema criar atividades, fazer aulas diferenciadas. Isso era um problema muito comum, né? Um problema muito comum entre os professores. A gente sempre conviveu com vários professores que traziam, né, que desabafavam sobre essa dificuldade de elaborar essas aulas e ainda atrelar isso com a própria vida pessoal, com a vida familiar. Então a gente queria levar essas experiências, essas dinâmicas, essas aulas criativas para que todos os professores pudessem conseguir isso também. Eu já tinha vontade de montar um perfil para conversar com o pessoal, porque por as aulas estarem em AD eu me sentia muito sozinha. Mas eu tinha um probleminha, eu sempre fui mais tímida, então eu convidei a Polly para participar comigo desse projeto, porque ela sempre teve mais facilidade na frente das câmeras e isso ainda é real. E isso foi o começo do Ciência Interativo. Nosso perfil surgiu no meio da pandemia e desde lá a gente vem ajudando vários professores a terem mais tempo e conquistar os alunos. Olha só. Eu acredito que vai fazer 1 ano, mais ou menos, que eu estou no clube, que eu faço parte do clube. Eu gosto muito do clube porque o clube diferencia as minhas aulas, faz com que eu faça... eu tenho conteúdos inovadores, eu tenho criatividade, conteúdos relacionados ao que eu tô dando na biologia e também faz com que eu tenha ideias para trabalhar na matemática no Fundamental 2, né? Então, assim, hoje eu tenho me organizado com todos os meus recursos do clube impressos em uma pasta. Olha, todos estão aqui, ó, para que eu saiba quais são os conteúdos que eu tenho, porque eu sou muito visual. Então, se eu deixar só no pendrive, eu acabo me perdendo, né? Então, hoje eu tenho essa pasta impressa com todos os conteúdos, né? Eu tenho os 3 packs de biologia impressa, encadernadinha, que eles não estão aqui agora. Eles não estão aqui do meu lado agora. Mas, assim, me auxiliam muito, ajudam muito, tanto no preparo das minhas aulas, como nas atividades diferenciadas com os meus alunos. Eu fiz
a atividade do clube da extração do DNA do morango. Meus alunos do 2º ano do ensino médio ficaram, assim, apaixonados, encantados, amaram. Então, assim, são recursos que me auxiliam. Hoje, eu não me vejo mais sem o clube, né? É algo que eu gosto, que eu interajo, que eu acho que o trabalho que as meninas fazem é maravilhoso e ajuda quem tem pouco tempo. Porque, por exemplo, eu trabalho em 2 escolas, uma no período da manhã e uma que eu fico 40 horas, né? Eu sou do estado de São Paulo, então eu fico 40 horas na escola, programa de ensino integral. Então, isso facilita muito o meu dia a dia, facilita muito as minhas aulas, diversifica muito as minhas aulas, e é o que eu falei, é criatividade. Eu amo o clube, amo de paixão, tá? Obrigado, meninas, obrigado por toda essa criatividade, obrigado por disponibilizar o tempo de vocês, e até mais. Mais de 20 mil pessoas estão com a gente todos os dias no nosso perfil, para aprender a ter mais conforto no dia a dia, gastar menos tempo elaborando atividades, aprender formas de ser reconhecido e também como levar aulas que são interessantes. Essa aula de hoje é só um pedaço de algo muito maior. E a gente já queria te falar, teremos algo incrível, um extra que vamos te contar no final. Então se prepare e apenas quem ficar aqui com a gente é que vai saber, é surpresa. Agora que você já conhece a gente está pronta para começar a nossa aula. Vamos passar pelos 3 tópicos te explicando o que é a tendência de ensino, qual o benefício prático, como elaborar de forma rápida e também te mostrar um exemplo. Vamos lá? O nosso primeiro tópico são os jogos de tabuleiro, jogos pedagógicos. Embora possa parecer que não seja algo novo, vamos te mostrar um lado que talvez você ainda não conheça e te mostrar que não é algo complicado de ser elaborado. Um jogo pedagógico é um tipo de jogo projetado especificamente para ajudar no processo de aprendizagem de um determinado conceito ou habilidade. Esses jogos são desenvolvidos com o objetivo de engajar os jogadores em um processo de aprendizagem interativo e divertido, incentivando-os a explorar, experimentar e aprender por meio da resolução de desafios e problemas dentro do contexto do jogo. Qual que é o benefício prático disso? Motivação dos alunos. Quando os alunos estão motivados, eles tendem a se envolver mais ativamente no processo, ali de aprendizagem. A aprendizagem lúdica. Os jogos pedagógicos, eles permitem que os alunos aprendam de forma lúdica, o que pode tornar o processo muito mais prazeroso e interessante. Outra situação também é a aprendizagem colaborativa. Muitos jogos pedagógicos são projetados para serem jogados em grupo, e isso pode encorajar a colaboração, entre os alunos e melhorar a dinâmica da sala de aula também. Outro ponto importante é o desenvolvimento de habilidades cognitivas. Os jogos pedagógicos, eles podem ajudar a desenvolver habilidades cognitivas, como, por exemplo, a resolução de problemas, o pensamento crítico, o raciocínio lógico e a criatividade. E um outro ponto também muito importante é o feedback instantâneo. Muitos jogos pedagógicos fornecem um feedback instantâneo aos alunos, permitindo que eles vejam imediatamente o que fizeram de certo ou errado. Isso pode ajudar os alunos a identificar áreas onde eles precisam melhorar e corrigir os seus erros mais rapidamente. Também temos a aprendizagem personalizada. Alguns jogos pedagógicos permitem que os alunos aprendam no seu próprio ritmo, e de acordo com as suas próprias necessidades, o que pode tornar a aprendizagem também mais personalizada e adaptada às necessidades de cada aluno. Mas você deve estar se perguntando como é que eu elaboro isso e como é que isso pode ser rápido. Lá no Canva tem alguns tabuleiros prontos, basta editar. Então, a partir de um jogo, a gente consegue criar vários outros. Esse é um exemplo prático de um jogo pedagógico que foi desenvolvido pela gente, por mim e pela Poli, no Canva. Então, eu tenho aqui um jogo de tabuleiro, um jogo da evolução. Eu tenho 4 cenários diferentes. Então, eu tenho uma parte de floresta, oceano, uma parte de gelo, de ártico, e uma parte de deserto. Então, os alunos, podem ser divididos em grupos, eles vão ter esse tabuleiro e eles vão iniciar escolhendo a espécie que eles vão jogar. Então, vamos supor que o aluno comece com o urso polar. E tem as fichas de recursos, eles têm que escolher de cara 4 recursos, tá? Então, tem sol, tem mudanças comportamentais, enfim, são 4 recursos que eles têm que começar. Então, ele vai jogar o dado, vamos supor que ele parou na casinha 4. A 4 ainda está dentro do cenário de floresta. Então, dentro dos recursos que eles têm, e considerando a espécie que eles têm que propor uma alteração que seja benéfica para ele conseguir evoluir, sobreviver e evoluir nesse ambiente. A mesma coisa acontece se depois ele jogar o dado e for para esse cenário. E aí, no final do jogo, todos os alunos, toda a equipe vai discutir se aquelas propostas de alterações evolutivas são de fato benéficas, foram benéficas para passar por todos esses cenários. Então, por exemplo, o urso polar, o que ele precisa para sobreviver debaixo de água, por exemplo? Eles têm que colocar a cabeça para pensar, pensando nos recursos que eles tiverem disponíveis. Bom, o segundo jogo que a gente desenvolveu, ele vai trabalhar sobre a segunda lei de Mendel e a gente colocou o nome dele de design de monstros.
Como que é a ideia? A gente já elaborou outros jogos semelhantes sobre a primeira lei de Mendel, foi um jogo que fez muito sucesso e a gente decidiu criar esse sobre a segunda lei. Qual que é a ideia do jogo? Você vai dividir a turma em grupos, né? A gente orienta mais ou menos grupos de 5 alunos e cada grupo, vamos supor, sua sala tem 10 alunos, você vai dividir em 2 grupos de 5. Cada grupo vai receber 4 cubos, que já tem no próprio roteiro do material. Esse grupo, vamos chamar ele de grupo A, eles vão jogar 2 cubos e o grupo B, 2 cubos. Quando parar o cubo de rolar, por exemplo, vai parar no Azão, Bzão. Os alunos eles devem fazer o cruzamento, esse aqui vamos supor que é o alelo do pai, os alelos do pai, e esse aqui os alelos da mãe. Eles devem fazer o cruzamento no quadro, né, naquele quadro da segunda lei, semelhante a esse aqui, para descobrir quais serão as probabilidades dos monstrinhos, né, dos fenótipos dos monstrinhos. Então tem aqui as características dele, se ele tem o corpo todo enrugado, o corpo liso, se ele tem 3 chifres, e aqui tem o genótipo. Então eles devem cruzar, fazer o cruzamento mais rápido que eles puderem, e assim que eles fizerem o cruzamento, eles devem apontar os possíveis fenótipos desses monstrinhos. Então a ideia é que eles aprendam a fazer o cruzamento de uma forma lúdica e de uma forma que seja envolvente, de uma forma que os alunos sintam-se motivados, empolgados, e ganha, né, o jogo aquele que apresentar o cruzamento certo e mais rápido. Então pode ser uma dinâmica que você vai cronometrar também o tempo. A gente orienta que seja assim, grupos de 5 alunos, mas você pode fazer um contra o outro, né? 2 alunos, pode ser 4. Isso vai de acordo com a sua dinâmica de sala de aula, do jeito que você acredita que vai funcionar melhor, né, para essa atividade. Você já tinha ideia de como os jogos poderiam ser usados? Esse foi apenas, foram apenas 2 exemplos que nós te mostramos. O segundo tópico é uma tendência muito interessante e ela já vinha sendo utilizada por muitas universidades e foi uma tendência que se destacou. É o PBL, ou Aprendizagem Baseada em Problemas, né, no português. Você já escutou alguma vez algum aluno falando: onde que eu vou usar isso na minha vida? Isso é uma dúvida recorrente e justificável, porque sempre que não vemos uma aplicabilidade para aquilo, a gente se questiona. A aprendizagem baseada em problemas é uma abordagem de ensino que se concentra na solução de problemas e na aprendizagem autodirigida. Então, nessa proposta, os estudantes são confrontados com um problema realista e desafiador, que deve ser resolvido com a aplicação de seus conhecimentos e habilidades existentes ali da parte teórica do conteúdo, bem como com uma pesquisa ali adicional e colaboração dos colegas. Então, ao enfrentar um problema, os estudantes são motivados a se envolver, né, com o material de aprendizagem de uma forma muito mais significativa e contextualizada. Eles precisam analisar, sintetizar e aplicar informações de diferentes fontes, o que promove uma compreensão mais profunda e duradoura do assunto. E através da aprendizagem baseada em problemas, os estudantes também desenvolvem habilidades de pensamento crítico, resolução de problemas, colaboração, que são fundamentais para o sucesso, né, em uma ampla variedade de campos profissionais. Mas você deve estar se perguntando, e benefício prático, né? Como eu havia mencionado, o desenvolvimento de habilidades, né, e resolução de problemas são problemas muitas vezes complexos e autênticos do nosso dia a dia, e isso ajuda os alunos a desenvolver habilidades de resolução mesmo de problemas, porque você vai pegar aquilo que está acontecendo no mundo atual. Aumento da motivação. Então, ao trabalhar problemas do mundo real, os alunos geralmente se tornam mais motivados para aprender, pois eles veem a relevância, né, da prática ali, do que eles estão estudando. Promove também a colaboração, porque frequentemente envolve trabalhar em equipe para resolver os problemas, o que pode desenvolver essas habilidades aí de colaboração e de comunicação. E também, gente, o desenvolvimento de habilidades de pesquisa, porque geralmente exige que os alunos realizem pesquisas extensas para resolver alguns problemas, o que pode ajudar a desenvolver essa habilidade. Maior retenção do conhecimento, porque os alunos conseguem ver a aplicabilidade do que eles estão estudando em situações reais. Então, torna o conhecimento mais significativo e memorável, né? E também, gente, a preparação para o mundo real, porque ajuda a preparar os alunos para o mundo como eles vão de fato encontrar. Os problemas que eles estão resolvendo refletem os tipos de problemas que eles muitas vezes vão encontrar nas suas carreiras futuras. E como que eu elaboro isso de forma rápida? Buscando reportagens na internet, em artigos. É rápido porque existem muitas reportagens o tempo todo e o professor deve apenas criar as questões norteadoras em volta dessas reportagens. Como exemplo, a gente trouxe uma reportagem, inclusive que eu trabalhei em sala de aula, que foi produção de resíduos sólidos em Uberaba. Então eu pesquisei uma reportagem aqui a nível local, né, da nossa cidade, e levei para a sala de aula, para os alunos fazerem a análise dessa reportagem. Então eu trabalhei diversos assuntos
com uma mesma reportagem, que foi matemática. Eu pedi para os alunos criarem gráficos, tabela. Também tem a questão muito importante do português, que está muito atrelada ao Enem, né, que é a interpretação de texto. O meio ambiente, que era um assunto que eu estava trabalhando com essa turma, em práticas experimentais, políticas públicas, saúde. Então, uma mesma reportagem dá para você trabalhar diversos conteúdos, né, de forma interligada. Interdisciplinar também, você pode, inclusive, desenvolver projetos em cima de uma reportagem, pedir para os alunos fazerem uma pesquisa de campo. A reportagem é muito ampla, então ela oferece várias possibilidades. Um outro exemplo foi sobre a cobertura vacinal aqui da nossa cidade, que não foi específica para o Covid, foi uma cobertura vacinal geral que eles fazem, né? Sempre essa reportagem todos os anos. E vários assuntos foram envolvidos aqui também. Também a criação de gráficos, de tabela, interpretação de dados, políticas públicas, saúde. Então, com duas reportagens, tantos assuntos puderam ser abordados. Oferece muitas possibilidades. É muito interessante que você leve isso para a sala de aula, porque com certeza vocês verão muitos resultados em cima dessa aprendizagem baseada em problemas. A próxima tendência que vamos falar é sobre aulas práticas. E embora muitos professores desenvolvam aulas práticas, muitos acreditam que precisa de ideias mirabolantes, laboratórios super equipados. E hoje a gente veio mostrar com exemplos simples que é possível desenvolver práticas de baixo custo com pouquíssimos recursos. O primeiro deles que vocês estão vendo aí é o método científico com chicletes. E a única coisa que você vai precisar para desenvolver essa prática é 3 marcas de chicletes diferentes e uma régua. Então, o chiclete, que às vezes é algo que o professor fica irritado do aluno tá lá mastigando, pode ser um objeto de ensino também. Que essa ideia que a gente quer trazer, você vai pegar um objeto que de repente seria algo recusado na sala de aula e transformar isso num momento prático, né? Numa aula sobre método científico. E qual que é a prática? Qual que é a ideia? Os alunos eles vão, né, mastigar esse chiclete e vão tentar fazer a maior bolha. Eles vão competir entre eles. Além dessa competição da maior bolha, eles vão medir, né, para ver com a régua e vão tentar analisar qual marca de chiclete vai produzir a maior bolha. Então, percebam que nessa prática existem muitas variáveis. A marca de chiclete, quanto tempo o aluno ficou mastigando esse chiclete. Então, é algo muito lúdico, muito fácil, que você pode incluir vários outros conteúdos, né? A questão de química, de materiais sintéticos, a própria questão de higiene bucal dos alunos, tudo usando apenas chicletes e uma régua. Então, é só um exemplozinho prático aí, muito simples, do que você pode fazer na sala de aula com pouquíssimos recursos. A segunda prática também utiliza recursos que você tem na sua escola, que é apenas água, leite, café. E vocês vão fazer uma prática sobre o sistema BO. É uma prática que a gente já desenvolveu, mostrou uma vez e fez o maior sucesso. Que vai com esses 3 conteúdos, né, com esses 3 líquidos, vocês poderão ensinar para os alunos a questão da compatibilidade sanguínea. Então você vai pegar, pode ser, não precisa ser necessariamente um becker, pode ser um copo de vidro, um copo transparente de plástico mesmo, e vai colocar num copo leite, que vai representar, por exemplo, o tipo sanguíneo A. No outro copo você vai colocar o café, que vai representar o tipo sanguíneo B. No outro copo você vai colocar a água, que vai representar o tipo sanguíneo O. E depois, no outro copo, por último, você vai colocar o leite com o café, que vai simbolizar o tipo sanguíneo AB. Você vai colocar nesses copos, por exemplo, no copo que representa o O, que é a água, você vai colocar um pouquinho de café, que é o seu tipo sanguíneo A. Será que esse tipo sanguíneo A, ele vai ser compatível com o tipo sanguíneo O? Como que você vai analisar isso? Então, a ideia aqui é que você vá adicionando esses líquidos nos copos para que os alunos entendam como funciona essa compatibilidade sanguínea. Então, adiciona o copo com café, o café com leite, para poder analisar essas compatibilidades. O outro experimento é um experimento muito simples e você vai precisar só de corante e copos com água. Um copo você vai colocar água bem gelada, no outro copo você vai colocar água em temperatura ambiente e por último você vai colocar a água
quente e vai adicionar algumas gotas de corante em cada um desses copos. Como vocês estão observando aí na imagem, essas gotas de corante elas vão dispersar em tempos diferentes. A água quente vai dispersar de maneira mais rápida, na água que está gelada vai dispersar da maneira mais lenta possível e na água natural vai ficar no meio termo. Então, qual que é a ideia? Mostrar essa movimentação das moléculas em diversas temperaturas. Quando a gente está numa temperatura mais quente, as moléculas estão mais agitadas. Na temperatura menor e menor temperatura, as moléculas estão mais unidas. Então, é um experimento de física super simples que você vai precisar também de poucos recursos. O outro experimento é o arco-íris de açúcar, que vai trabalhar um pouco de química com os alunos, que vai mostrar a densidade. Você vai precisar só de corantes, diferentes, com cores diferentes, água e açúcar. Em cada copo você vai adicionar água, uma quantidade diferente de açúcar e uma cor, de corante. Esses copos devem ter quantidades de açúcar diferentes, indo do que tem mais açúcar para o que tem menos açúcar, ou vice-versa. E os alunos vão adicionando com conta-gotas ou com uma pipeta num tubo de ensaio esses líquidos. E eles vão perceber que vão formar mesmo um arco-íris. Por que formou essa mistura? Essa mistura a gente vai observar por conta das cores, do corante. Mas o que alterou aí? Foi essa densidade. Alterou a densidade porque a gente adicionou mais ou menos açúcar em cada um desses copos. Também é algo muito simples que você consegue, um material que você consegue com muita facilidade. Provavelmente você já tenha isso no seu laboratório. Por último, é uma atividade de botânica, vai mostrar a condução de água nas plantas e você vai precisar aí só de água, corante e pode ser uma rosa branca, pode ser uma folha de acelga, uma folha de repolho, alguma flor ou folha que seja clara para que os alunos possam observar ao longo das horas, Você pode deixar até 1, 2 dias para ficar mais colorido, para os alunos entenderem como a planta conduz essa água da raiz até a ponta das suas folhas. Então vocês observaram que foram experimentos super simples, que não demoraram para ser planejados, preparados e não exigiu de você muitos recursos. Isso é apenas uma parcela do que a gente ainda tem para mostrar. Independente de quanto tempo de profissão você tem, mesmo se são muitos anos ou você é recém-formado, todos nós temos dificuldades. Mas isso não deve ser enxergado de forma negativa. Hoje, felizmente, com a facilidade de entrar em redes sociais, de se comunicar com várias pessoas, surgiram muitas facilidades. Inclusive, essa aula é um exemplo prático disso. Acredito que vocês acharam a aula interessante, para entender que há muitas maneiras de se tornar um professor mais criativo e produtivo, superando desafios e proporcionando mais conforto tanto para você quanto para os seus alunos. E olha, te mostramos bastante coisa hoje, mas é impossível te entregar tudo em apenas uma aula. E se você é um professor que deseja ir além e ter acesso a um lugar que ofereça tudo o que precisa para ganhar mais tempo e deixar suas aulas ainda mais interessantes, e com uma grande diversidade de recursos, criamos essa solução para você. Uma versão muito mais poderosa e completa do nosso clube de assinaturas, o Clube 2.0, que agora será chamado de Plano Black, onde você vai ter acesso a tudo isso e ainda mais. O Plano Black surgiu porque muitos professores já usavam a primeira versão do clube, sentiram a necessidade de algumas atividades que a gente não tinha até então. Durante todos esses meses, a gente veio coletando dados e pensando como a gente poderia resolver todas as necessidades dos professores e ainda entregar atividades cada vez mais criativas e que economizasse tempo, fazendo com que eles tivessem acesso a uma formação continuada e levar atividades que são tendências e cada vez mais interessantes. Então a gente chegou nesse Plano Black. A gente fez algumas mudanças no Clube 1.0 que agora chama-se Plano Rosé, que você tinha tudo o que precisava para não sofrer na hora de elaborar as atividades. Nesse Plano Black, você terá de 15 a 20 recursos todos os meses, sendo que esses recursos podem ser roteiros de aulas práticas, atividades lúdicas, pedagógicas, dicas de recursos digitais, banco de exercícios com gabaritos, apresentação em slides e muito mais.
Todos os meses você terá pelo menos um de cada recurso, igual acontecia no plano Rosé, só que agora você tem uma quantidade muito maior. O plano Black ainda terá de 5 a 10 bônus extras comparados com o Rosé. Você já conseguiu entender a quantidade de recursos que a gente vai entregar no plano Black? Pois é, são mais ou menos de 180 a 240 recursos. São mais recursos do que dias letivos. Não dá para você repetir nenhum, que você vai ter atividades para o ano todo. Imagina a facilidade que a gente está entregando para vocês, que são essas atividades lúdicas, criativas, que vai engajar suas aulas e você vai poder utilizar todos os dias, sem gastar tanto tempo elaborando, porque essas atividades elas estão prontinhas para você. Além disso, pensando em criar atividades que sejam ainda mais interessantes e que sejam as novas tendências de ensino, apenas dentro do plano Black você terá recursos exclusivos como atividades baseadas em problemas e planos de aula completos. Todos os meses, esses temas das suas atividades seguirão os pedidos dos professores que fazem parte do clube, ou seja, vocês criarão a demanda de temas e nós vamos obedecer. Diferente do plano Rosé, todas as atividades permanecerão durante 12 meses para que você tenha acesso quando quiser. Você acha que tem como melhorar? E pior que tem, viu? Dentro do nosso plano Black, ao invés de ter apenas um encontro ao vivo com nós duas, como era antes, agora você vai ter 2 encontros ao vivo, todos os meses. Um com a gente, igual você já estava acostumado, e um com um convidado especial para ajudar vocês a se desenvolverem em outras áreas da vida, como finanças, desenvolvimento profissional, desenvolvimento pessoal e vários outros. Serão aulas exclusivas que também ficarão gravadas para você poder assistir quando você quiser, quando você tiver disponibilidade. Com essa quantidade de atividades, vai sobrar tanto tempo que você vai conseguir ser, além de um professor melhor, uma pessoa muito melhor em todas as áreas da sua vida. E também vai conseguir dedicar mais tempo para você mesma, para você mesmo e para as pessoas que você gosta. Além disso, todos os professores que estiverem dentro do plano Black serão nossos professores VIP. Por mais que atendamos todos com carinho, os professores do plano Black terão descontos em qualquer coisa que tiver relacionado com a nossa página. Tá? Então, tudo que for vendido no nosso perfil, o plano Black, o pessoal VIP vai ter desconto. Olha só, 5% de desconto em todo o site, 30% de desconto em qualquer curso que for lançado e 30% de desconto nos e-books. E já que os professores são VIP, também têm direito ao tratamento VIP. Além de ter prioridade no atendimento no suporte e vai ter contato com a gente, todos os professores do plano Black poderão participar de um grupo exclusivo no WhatsApp, onde todos poderão participar e interagir. Esse grupo será um ambiente onde os professores irão poder tirar dúvidas, compartilhar dicas, conversar para que todos cresçam juntos, compartilhar anseios. Inclusive, eu e a Poli estaremos lá acompanhando o grupo e conversando com vocês às vezes. Isso vai ser bem legal para desenvolver atividades, para a gente conseguir trazer coisas interessantes. Essa troca de ideia é para complementar o que faltava dentro do clube e que agora não falta mais. Você vai ter a chance de conviver com dezenas de professores que têm as mesmas intenções que você. Então, quando comparado com o plano Rosé, o plano Black entrega o dobro de atividades, aulas extras, benefícios e atividades exclusivas. Então, logicamente, ele deveria custar 2, 3 vezes mais do que o plano Rosé, que hoje custa R$ 39,90. Mas sabemos que esse valor não seria compatível com a realidade de muitos professores, apesar de ser um valor justo e que ainda assim valeria a pena. Mas como preparamos esse evento exclusivo para vocês, decidimos fazer um preço especial. Para fazer parte do plano Black, você vai precisar investir apenas R$ 59,58 por mês durante um ano, ou caso prefira pagar tudo à vista com desconto, apenas R$ 597 para ter acesso a um ano inteiro. Isso significa que você terá acesso a mais que o dobro de todo o conteúdo exclusivo, atividades incríveis, aulas extras, tudo por menos de R$ 20 a mais. Quando pensamos, são menos de R$ 2 por dia para se tornar um professor VIP. Isso mesmo, menos de R$ 2 por dia para ter acesso a um plano que deveria custar 3 vezes mais. É mesmo que um cafezinho por dia, por uma oportunidade única de elevar a qualidade do seu ensino e oferecer aos seus alunos experiências educacionais inesquecíveis. E parecer que o seu dia dobrou de tamanho pela facilidade que você terá de preparar as atividades. Pense quanto tempo você vai ganhar e a diversidade de recursos que você vai poder levar para as turmas todos os dias. Sem contar que você vai ter total previsibilidade de gastos com materiais durante o seu mês, porque dentro do clube você vai encontrar tudo o que precisa.
Esses R$ 2 por dia podem significar uma vida mais confortável, horas livres para você ocupar como quiser e alunos mais engajados e um impacto maior na vida deles. É um valor mínimo por tudo que você receberá. E olha só, eu e a Polly pensamos em cada detalhe do Plano Black para que você possa ser literalmente outro professor, ganhar muito tempo e transformar suas aulas em momentos maravilhosos para os seus alunos, e sabemos que lá você vai encontrar tudo o que você precisa. Mas se você está inseguro, não se preocupe. Nós garantimos sua compra. Além dos 7 dias de garantia obrigatória por lei, a que você tem direito, você ainda terá 30 dias de garantia conosco, através do nosso suporte, onde você terá total apoio caso não goste do que encontrar lá ou pense que o Plano Black não é para você. Você terá todas as instruções e o suporte para que não haja nenhuma burocracia. E olha só, eu já te apresentei tudo o que você precisa saber sobre o nosso clube de assinaturas, o Plano Black. As mais de 200 atividades que você vai ter durante o ano, a variedade de recursos, as aulas de desenvolvimento profissional e pessoal, a comunidade, enfim, são tantas vantagens que quando falamos todas juntas, o preço se torna simbólico. E ainda temos mais surpresas. Como é a estreia desse novo plano maravilhoso, vamos fazer uma promoção especial. A primeira pessoa que adquirir vai receber algo exclusivo que nunca foi mostrado no nosso perfil antes. Um caderno de aulas práticas, personalizado, exclusivo do nosso perfil. São 150 páginas para você poder planejar aulas práticas. Apenas quem participar dessa turma terá esse caderno. Além disso, a primeira pessoa vai ganhar um ano inteiro de acesso do clube de assinaturas. Ou seja, compra um e vai ganhar mais um. Para a segunda pessoa, além de ganhar um caderno de aulas práticas, vai ganhar um vale de R$ 50 para gastar na nossa loja como quiser. E para a terceira pessoa, caso você não seja a primeira nem a segunda, você ainda assim vai ganhar um caderno de aulas práticas de presente. Agora estamos chegando ao fim da nossa aula. Foi muito legal estar aqui com vocês e poder mostrar que é possível ganhar mais tempo e ainda assim levar uma grande diversidade de recursos lúdicos e interessantes para os seus alunos. E agora que você descobriu isso, você tem 3 opções. Você pode simplesmente ignorar tudo que eu te falei e continuar vivendo sua vida como já estava, sabendo que existe uma forma de melhorar. Ou você pode tentar aprender e fazer tudo sozinho, como eu e a Deia fizemos. Mas você vai ter que enfrentar tudo que tivemos que passar. Gastar energia, gastar mais tempo, gastar dinheiro para testar tudo. Ou você pode entrar para a primeira turma do Plano Black e aproveitar tudo que você precisa sem nenhum risco, sabendo que se você não gostar, você pode simplesmente pedir um reembolso e não vai perder nada. Então, agora é a hora de fazer uma escolha. A decisão só depende de você. Ter mais tempo, aulas prontas e ser um professor melhor ou continuar como sempre. O link para adquirir sua vaga no Plano Black está logo aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Clique agora e venha ser um novo professor. Te esperamos no clube!